Na segunda-feira nós trouxemos uma reflexão bastante importante, fizemos uma analogia e aproveitei a oportunidade que tinha um médico aqui para poder só fortalecer aquilo que eu queria falar. E eu disse o seguinte, eu fiz a pergunta, aliás, nem precisou de eu fazer a pergunta, que eu já tinha isso, para quem não estava aqui comigo, estava aqui nos meus estudos, e eu não precisei fazer a pergunta, porque o próprio médico respondeu o que eu queria. Eu disse o seguinte, quem já ouviu falar a respeito do efeito Platô? Ouviu a segunda? Ou já tinha antes? Ouvia? Ok. Quem nunca ouviu falar, levanta a mão, por favor. Então, olha que coisa interessante. Quem já fez dieta, e a dieta começou muito bem, você teve resultado, e depois parou o resultado? Levanta a mão. Quem já começou alguma atividade física, e você começou tendo resultados maravilhosos e depois parou o resultado? Levanta a mão. Então, mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Olha o que acontece. Tudo só tem resultado por um tempo. Isso cientificamente. Se a senhora seguir na mesma dieta, dentro de um período curto, 30, 40 dias, você tem que mudá-la. Porque senão o seu corpo vai acomodar. Seu metabolismo vai acostumar. Acostumar. Como atividade física. Quando você faz uma atividade, chega um momento que o seu corpo se acostuma. E o seu corpo precisa de novos estímulos. Seja através da alimentação, seja através de um novo movimento, de um novo incentivo, de um novo estímulo para ele. Por isso que a pessoa que faz atividade física, quem faz sabe do que eu estou falando, você nunca repete na mesma semana ou semana seguinte o mesmo exercício. Porque vai chegar um momento, se você faz sempre igual, então vai chegar um momento que você não tem mais estímulo. O físico, o músculo, o metabolismo não tem mais estímulo. Então, coloca aqui, por favor. Efeito Platô. Diga comigo, acomodação do corpo frente a alguns estímulos que podem ser alimentação ou treino. E isso nos traz uma revelação importantíssima, porque eu descobri que muitas pessoas, mesmo estando fazendo certo, não obtêm resultado. Chega um momento que você não tem mais resultado. Isso trazendo para a nossa vida espiritual, você pode estar na igreja, você pode frequentar a igreja, tendo uma rotina boa, mas chega um momento que você não obtém mais os resultados que você gostaria de estar obtendo. Porque a sua fé precisa de estímulos novos. O seu metabolismo espiritual precisa de estímulos novos. E isso, a coisa mais fácil da gente comprovar é, por exemplo, como acontece num propósito de 52 dias. Por que tantos testemunhos num propósito dos 52 dias? Porque há uma intensificação. Há estímulos novos da fé. Há um foco, há mais força, há mais oração, há mais jejum, há mais intensidade. Nós colocamos mais intensidade. Nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós ouvimos mais a palavra. É uma força maior que se coloca. Então, você mexe com a sua fé e você mexe com o mundo espiritual. Eu estou fazendo, uma pessoa pode dizer fisicamente, eu estou fazendo tudo certo, e está estagnado. Fisicamente. Espiritualmente, eu estou fazendo tudo certo e eu estou estagnado. Por quê? Porque você precisa ter cuidado com aquela palavra ali, ó. Acomodação. Acomodação.
Porque se você quer resultados novos, então você vai ter que ativar o seu metabolismo espiritual, ativar a sua fé, colocar mais força, senão você não tem resultado. E isso, quem estava aqui comigo, segunda-feira, coincidiu de eu ver um médico sentando ali. Eu não tinha nem isso na minha cabeça, eu vi ele sentando ali. Eu falei, agora eu vou, não vai precisar nem usar aquilo ali, porque aquilo ali estava pronto. Aquilo ali estava pronto. E eu fui fazendo algumas perguntas para ele, que ele chegou a essa palavra. Foi isso ou não foi? Quem estava aqui comigo? Ele chegou a essa palavra. Eu falei, pronto, é essa palavra que eu queria. E aí, o que é isso? Então, ele foi explicar o que é isso. E a única forma, e isso responde muitas coisas interessantes para nós, né, que você pode estar comendo certo, você pode dizer, eu faço minha atividade, mas você estagnou. E como é que você sai dessa estagnação? Você precisa dar estímulos novos, precisa mudança, através da alimentação, através do treino, espiritualmente, através da alimentação, através do exercício da fé. A mesma coisa. Senão, a pessoa pode dizer, eu estou na igreja, eu gosto na igreja, eu tenho uma frequência na igreja, eu estou continuamente, eu estou tal dia, mas foi muito bom para mim, muita coisa já mudou, mas agora estagnou. Pode acontecer. Por quê? Você entrou num processo de acomodação. Espiritualmente está acomodado. O seu metabolismo espiritual está acomodado. E precisa ativá-lo. E como é que nós ativamos? Com estímulos diferentes, com uma fé diferente, intensificando, colocando mais força, mais intensidade, colocando foco. E quando nós colocamos, então nós mexemos com o mundo espiritual e obtemos os resultados que nós estamos almejando. Amém? Por isso que não existe, às vezes você escuta pessoas dizer assim, eu tenho tantos anos de fé, e talvez está acomodada. A vida não tem nada destruído na vida da pessoa, mas também não tem vivido mais nada novo. Por quê? Entrou em acomodação. Está acomodado. E precisa mudar. Por isso que atitudes novas, o exercício da fé, estímulos novos à sua fé, vai mudar tudo no mundo espiritual. Começa que o teu corpo reage dessa forma. O teu físico reage dessa forma. Estou explicando para você, isso esclarece muitas coisas. Ai, bispo, eu como só salada, eu como uma migalha de nada e tal. Seu organismo acomodou. Não muda. Precisa mudar. Precisa de estímulo novo. Eu faço caminhada e tal, mas não consigo, não emagreço mais. É possível. Por quê? Precisa mudanças. Entrou nesse efeito. E só a partir do momento que você começar a dar estímulos novos, vai mudar. Mas isso aqui é só uma analogia. Esquece isso aqui. Se serve para você, ótimo. Se serve para você o exemplo para o físico, ótimo. Mas estou te dando principalmente para o espiritual. Se quer resultados novos, vai ter que sair da acomodação. Vai ter que estimular a sua fé. Vai ter que intensificar. Vai ter que colocar mais força. Quando mexe com o mundo espiritual, as coisas acontecem. Quando você sai da acomodação, quando você acelera o teu metabolismo espiritual, você começa a produzir resultados novos. As coisas começam a acontecer. Amém? Vamos lá. Pode colocar do primeiro, vou tentar acelerar, ser bem rápido. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso, também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, diga comigo, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Olha, isso tem um sentido importantíssimo. Estou quase morrendo de fome. Ele usou essa expressão, mas ele não estava quase morrendo, ele estava com fome. Mas é aquela velha expressão, ou pessoas que são movidas pela ansiedade ou pelas suas emoções.
Do que está me adiantando isso? Estou quase morrendo, eu preciso de agora. De que me vale esse direito? Vale. De que valia esse direito? O direito de herança dobrada, o direito da herança genética, o direito da bênção espiritual, o direito da sucessão espiritual, o direito de bênção sobre a sua vida, que o filho mais velho carregava, e ele emocionalmente estava dizendo: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Sabe aquele tipo de pessoa precipitada que fala o que não deve e age de forma que não deve e joga fora o que é precioso e só cai a ficha depois que jogou? É o que ele fez. Olha o que diz. Passa, por favor. Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Ou seja, desprezou. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim, diga comigo, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ou a bênção, desprezou. Vamos lá, deixa eu acelerar que eu tenho muita coisa para ler, tá? Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Que não haja nenhum imoral. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Olha a palavra. Diga comigo, posteriormente, quando quis herdar a bênção, que ali entendeu que era uma bênção, que estava na mão dele e ele desprezou por um momento, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Não teve como voltar atrás. Isso significa que nós precisamos ter muito cuidado com os momentos de fome, porque toda hora a fome pode bater. A fome pode bater no momento que você não seja o momento que você espera. Você precisa ter cuidado com os momentos de emoções. Os momentos de emoções fazem com que pessoas joguem fora bênçãos incríveis, oportunidades incríveis, ou um futuro incrível, porque todos nós passamos por um processo. Todos nós passamos por um deserto. Todos nós temos o nosso período de atravessar o nosso deserto. E se não aprendemos a controlar a nossa ansiedade, não aprendemos a controlar as nossas emoções, a cada momento que bater uma fome, a necessidade de algo, um momento de emoção, a pessoa vai dizer: de que me vale isso agora? E vai desprezar o que viria depois. Porque o que a gente despreza agora, nós estamos desprezando algo maior no futuro. Então, o sentido dessa palavra, você vê que posteriormente ele quis herdar a bênção e foi rejeitada. Era algo que já era dele. Era algo que estava nas mãos dele. E ele desprezou. Era um direito, ainda que ele ainda não havia possuído, era um direito que era mais dia, menos dia, ele estaria desfrutando de tudo aquilo, mas ele desprezou. Ele desprezou por um momento. Ele desprezou por ser, diga comigo, imediatista. Nós falamos muito de hedonismo, ou ser edomista, que só pensa no prazer momentâneo, no prazer do agora. Existem pessoas que pensam somente no prazer do agora. E quem pensa somente no prazer do agora, deixa de desfrutar de coisas extraordinárias no futuro. Porque está preocupado somente com prazer momentâneo, e não com prazer futuro, ou da bênção futura. Esaú pediu ao pai, Gênesis 27, 38, pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho,
que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do seu pescoço o jugo, porque dependia dele. Às vezes tem coisas que as pessoas não entendem, que o jugo, que é uma canga que está no pescoço, depende da pessoa. É a pessoa esperando a pessoa se libertar do orgulho, do egoísmo, né? Desse espírito imediatista, hedonista, do prazer imediato, somente com agora. Né? Ele desprezou a bênção de Deus, porque não julgou importante. Ele estava desprezando não só o direito de filho mais velho como herança, ele estava desprezando a bênção do Senhor, que o filho mais velho, ele era sucessor na bênção. Amém? Então, isso nós precisamos trazer para os nossos dias, porque eu costumo dizer, e gosto de dizer isso, porque eu vivo isso continuamente. Talvez muitos até estranham isso quando eu digo isso, eu vivo isso continuamente, eu lido com isso, eu vejo a história se repetindo a todo tempo. O que nós estamos vendo aqui, eu tenho visto se repetir a todo tempo. Eu costumo dizer que só muda os personagens, a Bíblia se repete a todo tempo, só muda os personagens só. Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas emoções, para não desprezar direitos que temos, talvez não estejamos desfrutando ainda, mas temos. E se não desprezarmos, vamos desfrutar. E no momento imediatista, no momento de emoção, a pessoa pode dizer assim, só porque não está vivendo aquilo que gostaria, ou está passando por uma situação que não gostaria de estar passando, ela diz, do que está me valendo isso agora? Do que está me adiantando ir na igreja? Do que me adiantou e entrar no propósito 52 dias? Do que me adiantou esse jejum? Larga isso para lá. E aí, abre mão, joga fora, e quando vê outro desfrutando, fica revoltado, questiona, porque tudo que a gente planta, palavra de segunda-feira do começo ao fim, plantio, tudo que a gente planta, a gente colhe. Passa, por favor. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bia, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Então Jacó chamou seus filhos e disse, ajunte-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouça o que diz seu pai Israel. Rubem, diga comigo, você é meu primogênito. Diga minha força. O primeiro sinal do meu vigor. Diga comigo, superior em honra. Superior em poder. Olha isso. Superior em honra, força do meu vigor, superior em poder. Turbulento como as águas, ou inconstante, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi, seus irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Rubem, o filho, a força do vigor, superior em honra, aquele que era para ser o superior em honra, em vigor,
alterou o seu destino, alterou o seu futuro por causa das suas emoções. Levi e Simeão alteraram o seu futuro, alteraram o seu destino por causa das suas emoções. Olha o quanto o futuro de uma pessoa pode ser alterado no momento de precipitação. Às vezes está ali, a pessoa, a bênção está sobre a vida dela. Ela está a caminho de um futuro extraordinário, de um futuro promissor, de um futuro glorioso. Mas a pessoa que não tem controle sobre as suas emoções, que não tem controle sobre o seu temperamento, que não tem controle sobre a sua fome. Quando nós falamos fome, o outro fracassou por causa da fome. Fome do quê? Tem gente que a fome é das mais diversas coisas, né? Nas mais diversas áreas. Simeão, não tendo controle sobre as suas emoções, se deitou com a concubina do pai e desonrou o pai, o leito do pai, e teve o seu futuro alterado, teve o seu futuro mudado. É por isso que eu sempre digo uma coisa linda. Eu sempre digo que a Bíblia é o livro mais lindo que tem, que não só fala coisas lindas, fala a verdade. A verdade. Doa quem doer, expõe a quem tiver que se expor. Você vê que nós vemos, Abraão quando errou foi exposto, Davi quando errou foi exposto, Moisés quando errou foi exposto. Cada um, segundo os seus erros, a Bíblia não oculta nada, não camufla nada. É transparente, é real, é verdadeira, nos dando a oportunidade de aprendermos, né? É um livro que a Bíblia diz que tudo foi nos deixado como exemplos, né? Para que a gente não cometa, acerte com aqueles que acertaram e não cometa os mesmos erros daqueles que erraram. Quantas pessoas têm alterado seu destino, o seu futuro, por causa das suas emoções? Quantas pessoas que têm sido destruídas, pessoas que têm fracassado, porque não controlam as suas emoções? Em situações como essa, com violência, com adultério, ou com coisas semelhantes, não se controlam e acabam alterando o seu futuro, alterando o seu destino. Amém, pessoal? Nós estamos falando, por que nós estamos falando sobre isso? É como eu disse, né? Você pode estar na igreja, gostar da igreja, sentir bem com a palavra, frequenta a igreja assiduamente, mas talvez entrou num processo de acomodação. Você gostaria de estar vivendo coisas novas, mas não está vivendo. Por que não está vivendo? Porque talvez a fé entrou num processo de acomodação. Outras pessoas estão na igreja, nós estamos falando do povo de Deus, mas ainda não aprenderam a controlar suas emoções. Posso falar uma coisa para vocês hoje? Nitidamente, eu olho daqui, eu vejo um mundaréu de gente que já quebrou o jejum. São escolhas. A oportunidade está para todos. Se eu olhar, eu que estou do altar, eu vejo que o número hoje é menor do que os jejuns anteriores. Alguns poderiam dizer assim, por que não está? Um por uma razão, outro por outra. Não importa. Não tem justificativa. A gente pode dar de justificativa que a gente quiser para o que a gente quiser, o resultado é que vai mostrar. A gente pode falar o que quiser. O que é prioridade? O quanto eu dou valor à minha vida, o quanto eu dou valor aos meus sonhos, o quanto eu dou valor aos meus projetos, ao quanto eu dou valor às coisas espirituais, ao quanto eu dou valor à palavra de Deus. Pronto, acabou. O que é mais importante na minha vida? O que é mais importante? Se eu for vencido pelas... Quando nós falamos de emoções, não é porque eu não consegui vencer simplesmente a carne e cometi um erro como Simeão, ou cometi um erro como Levi, violência. Mas quem não consegue vencer as suas emoções, não vence o cansaço, não vence a ansiedade, não vence o desânimo, não vence a preguiça, não vence, às vezes,
a pessoa é tomada por um sentimento que não é bom, um desânimo que vai dominando. Se a pessoa se entrega, nós falamos sobre isso, né? Nós falamos recentemente, fizemos um sermão inteiro sobre isso. Por isso que o Senhor fala tanto sobre o esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Repita a palavra comigo, esforça-te. Olha a palavra. Inclusive, nós falamos segunda-feira que essa palavra tenha bom ânimo, e aonde está esse ânimo é Deus em você, é o Espírito de Deus em você, o significado no grego. Porque aonde há é porque o Espírito está. Se não há, é porque o Espírito não está. Então nós precisamos ter cuidado, porque sempre vai ter pessoas dispostas a fazer aquilo que talvez eu não esteja disposto a fazer. Sempre tem. Pessoas valorizando aquilo que talvez eu estou desprezando, como ali. O Esaú estava desprezando e Jacó fazendo loucuras pela bênção, pela primogenitura. Fazendo verdadeira loucura, de tanto que queria aquilo. E o outro desprezando. Amém? Enquanto a gente despreza algumas coisas, tem outros almejando, gritando, fazendo, dando o melhor, o maior, todas as suas forças para alcançar aquilo que quer. E outros desprezando. Maldito seja a sua ira tão tremenda, a sua fúria tão cruel, eu os dividirei pelas terras de Jacó e o dispersarei em Israel. Ele mandou vir a fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, diga comigo, que foi vendido como escravo. Salmo 105, 17. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que disseram. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Ao contrário do que nós acabamos de ler, nós estamos vendo a história de José. Simeão desonrou o leito do pai, não foi vencido pelas emoções. José, mesmo sendo levado escravo para o Egito, contra a sua vontade, tendo sido injustiçado, correntes nos pescoços, nos tornozelos, machucaram-lhe, foi levado como escravo, chegando no Egito, foi trabalhar para um homem importante, um homem muito rico. A mulher daquele homem se interessou por ele e quis se relacionar com ele. E ela dizia todos os dias: deite-se comigo, deite-se comigo, deite-se comigo. E ele dizia: jamais farei isso com meu senhor e com meu senhor teu marido. Jamais. E não se submeteu. Não cedeu. Um cara na flor da idade, com seus 28, 30 anos de idade, não se submeteu. Então, enquanto uns foram vencidos pelas emoções, outros total controle sobre as suas emoções e resultados completamente diferentes. É o que eu acabei de dizer. Enquanto tem uns desprezando, outros valorizando. Enquanto uns têm justificativas, outros vivendo e colocando em prática a sua fé. Porque eu jamais cometerei esse erro diante do meu Senhor. Ele dizia, jamais. Amém? Então nós precisamos ter cuidado, porque tem justificativas que para Deus não cabe. Tem as consequências de quem cometeu, e tem aqueles que não foram vencidos pelas suas emoções, pela sua carne, que fizeram o que Deus aprova e que foram extremamente honrados. Vamos lá. José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser
a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra? Foi por fé? Sim ou não? Foi por fé. Você viu? Foi por fé. Certamente era uma mulher linda, era aquela mulher que ele poderia dizer assim: ah, meu Deus do céu, eu como escravo aqui, né? Já vim para cá contra a minha vontade, Deus não me guardou, Deus me trouxe para cá, mas ele reteve a sua fé, porque ele tinha no seu coração que Deus tinha algo grande com ele. E está aí o reflexo da sua fé. José era uma árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade. Isso falando sobre ele, tá? Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com as bênçãos dos altos céus. Diga comigo, com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, diga bênçãos da fertilidade e da fartura. Olha como ele foi abençoado. As bênçãos de seu pai serão superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas estas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Olha que bênção extraordinária que ele recebeu. Passa, por favor. Juízes 11:35. Quando viu, rasgou as suas vestes e gritou: ai, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa. Diga comigo, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Jefité, que era filho de uma prostituta, desprezado pelos irmãos, o improvável da família, que rejeitado pelos irmãos, Deus criou uma situação para honrá-lo, para promovê-lo. Depois aqueles mesmos que mandaram ele embora, mandaram buscá-lo, e pedindo, seja o nosso líder, seja o nosso cabeça. E ele foi, e ele tinha que guerrear contra um rei poderoso, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité e ele fez um voto ao Senhor. A primeira coisa que sair pela minha porta, eu consagrarei e dedicarei ao Senhor, será oferecido ao Senhor. Ele fez esse voto, foi para a guerra e venceu. Quando ele saiu da sua porta, a primeira pessoa que saiu foi a sua filha, a única filha. E ele disse, minha filha, estou angustiado, desesperado, por sua causa, pois, diga comigo, fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Não importa o que eu fiz, agora eu vou cumprir o voto que eu fiz. Sabe aonde nós queremos chegar com isso? O mundo pode ter mudado, a palavra não. A fé das pessoas pode ter mudado, mas a fé que Deus espera não. É a mesma fé, a fé que Deus exige de nós. Uma fé verdadeira, sincera, homens que são dirigidos pelo Espírito e não pela sua carne ou pelas suas emoções. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos viver uma fé diferente. Se eu quero resultados realmente bíblicos, eu tenho que viver a fé bíblica, para que eu possa viver as promessas bíblicas. Porque assim como existem muitos, eu sempre digo, a Bíblia é um livro que tem mais pessoas que foram derrotadas do que pessoas que venceram. E nós nos inspiramos em quem? Quem acertou, quem fez o que é certo, quem venceu, quem
de quem Deus se agradou. Até porque você não vê na Bíblia a expressão eu sou o Deus de. Você vê alguns nomes que Deus se identifica. Eu sou o Deus de. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Deus se identifica como Deus de alguns. Ele não se identifica como Deus de todos. Quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Davi, seu pai. Ele não fala, eu sou o Deus de Judas, eu sou o Deus de Saul, eu sou o Deus daqueles que fracassaram. Não. Ele se identifica como o Deus daqueles que venceram. Amém? Então, por aí nós definimos que tipo de fé nós vamos viver. Porque hoje existem aqueles que Deus se agrada e tem certamente orgulho de dizer eu sou o Deus de, como tem aqueles que o Senhor não tem orgulho nenhum de dizer eu sou o Deus do fulano. Passa, por favor. Então o Senhor me respondeu, Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda, diga comigo, um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Diga comigo, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Como nós lemos essa semana, né? Nós lemos Hebreus 10, que diz, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela tem grande recompensa. Porque necessitais de paciência, perseverança, para que depois de fazer ou de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar o que Ele prometeu. Isso significa que existem pessoas que abrem mão da confiança. Existem pessoas que abrem mão da confiança e passam a agir por conta, seguir a sua própria direção, seus próprios caminhos, a sua própria vontade. Então, não abra mão. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Diga comigo, mas o justo viverá pela sua, o quê? Fé e fidelidade é a mesma coisa. O justo viverá pela sua fidelidade. O que nos faz estar aqui hoje? A nossa fé. O que é viver por fé? É viver todos os dias, as 24 horas do dia por fé. Da hora que acordamos, à hora que estamos dormindo. Quando tememos, eu não sei quanto a você, eu não sei quanto a você, tá? Eu vou te ensinar uma coisa importante. Eu consigo ter temor nos meus sonhos. Eu consigo ter temor nos meus sonhos, eu consigo clamar o sangue de Jesus nos meus sonhos, eu consigo guerrear nos meus sonhos. Sabia? Porque quando a gente anda em temor, você até dormindo, você está vigiando. Bicho, mas como você tem controle dos sonhos? Eu sei, no meu consciente, no meu subconsciente, no meu sonho, eu estou combatendo sonhos errados. Combatendo sonhos, combatendo sentimentos, repreendendo, porque você vive em temor. Você vive por fé. Até porque, quem não sabe, não teve essa experiência até hoje, até as nossas guerras, quando você tem um sonho macabro, você combate ele em sonhos. Já teve aquele sonho que, seja lá um demônio, um capeta, um troço te pegou na garganta, te sufocou, já teve ou não? Mas se você porventura não acordar, clama o sangue de Jesus no seu consciente, que você vai ver que imediatamente sai. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que fala assim, não, mas não consigo falar, mas pode clamar na mente que vai sair. É uma das formas de você combater. Entendeu? E tem gente que acorda, tem gente que não acorda, passa um sufoco. Não é verdade? Tem gente que passa ali um sufoco. Então, inclusive, outros sonhos que podem acontecer, que você, até em sonhos, você está
vigiando, até em sonhos você está atento. Por quê? Porque você vive por fé. Você vive por fé da hora que você acorda à hora que você está dormindo. Se você é dirigido pela palavra, instruído pela palavra, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Passa, por favor. Abacuque 3,17 diz: mas não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Diga comigo: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Meu Deus do céu, volta lá, por favor. Volta lá. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É o tipo de fé que Deus espera. Meu Deus, está um caos. Está um caos. Não há razão para acreditar em mais nada. Está um caos, está tudo perdido. Ainda assim me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Forte isso, não é? Essa fé que Deus espera. Por que está escrito ali? Porque homens viveram essa fé. Homens viveram essa fé. Existem pessoas vivendo essa fé. Assistiram o filme lá da minha mãe ou não? Assistiram? Minha mãe viveu essa fé. Porque foi embora tudo. Tudo. E ela ainda assim reteve a sua fé, guardou a sua fidelidade. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo. Faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Pois, Tiago 1,3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, diga comigo, perseverança. Diga comigo, e a perseverança deve ter ação completa. Diga comigo, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu comecei essa leitura um pouco adiantado. Se eu começasse um pouquinho antes, ia falar, sabe do quê? Tribulações. E sabe qual é o conselho? Alegre-se. Alegre-se nas tribulações. Por que, bispo, alegre-se nas tribulações? Volta o primeiro, por favor. Dois. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas ou tribulações, outra tradução. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Persevera quem crê. A prova da fé produz perseverança. Se não persevera, porque não creu. Geralmente as pessoas falam, sabe de uma coisa? Eu parei, eu desisti. Desistiu por quê? Porque não cria. Porque quem crê não desiste. Quem crê não desiste. Diga comigo, quem crê não desiste. E a perseverança deve ter ação completa. Também não é estática, é ação completa. Tem que ser feito tudo o que precisa ser feito. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, diga comigo, peça a Deus, que a todos dá livremente, e de boa vontade, e lhe será concedida. Eu preciso buscar sabedoria. Eu preciso buscar sabedoria para fazer as escolhas certas, sabedoria para conduzir a minha vida, sabedoria para entender
o que está acontecendo e o que eu preciso fazer nesse momento, no momento que eu estou vivendo, um momento que talvez não seja um momento agradável, um momento bom, preciso. Eu preciso de sabedoria para vencer as minhas provações, passar pelas tribulações, preciso. Eu preciso de sabedoria, porque eu costumo dizer o seguinte, tem gente que fala assim, nossa, fulano é tão inteligente, não confunda inteligência com sabedoria. Tem diferença. Talvez tem gente que é inteligente para umas coisas, não, tem bandido extremamente inteligente. É ou não é? Mas mega, eu não falei a semana passada, você viu? Quem viu o vídeo que eu postei lá dos hackers? Quem viu? Você viu aquilo? Os caras é um poço de inteligência. Por mais que aqueles lá não comam, mas tem muita gente daquele jeito fazendo só coisa errada, né? Então, o que os caras fazem? Os caras fazem o que eles quiserem. Você tem seu celular aí, ele entra no seu celular sem você perceber, ele vê todas as suas conversas particulares, pega a senha que ele quiser, ele aciona a sua câmera, ele olha o que está acontecendo pela sua câmera, a câmera do seu celular, sem que você saiba. Tem gente que é inteligência, extremamente inteligente. Agora, sabedoria é uma outra história. E o princípio da sabedoria está em temer a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus é a escolha para fazer a sabedoria para fazer as escolhas que Deus aprova. Escolhas certas. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria vinda de Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Diga comigo, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha o próximo, como é que é? É violento. Diga comigo, não pense, tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Pois tem mente dividida e o que está escrito ali? É o quê? Em tudo que faz. Instável. Mente dividida. Cada hora pensa de uma forma, cada hora oscila demais. E é instável. Uma coisa instável é uma coisa que não tem firmeza. Nunca está firme. Nunca. Nunca. É sempre instável em tudo o que faz. Não pense tal pessoa que receberá de Deus coisa alguma. Por isso, nós tivemos um bom tempo orando como Davi, né? Dê a mim um espírito estável. Um espírito estável. Uma mente estável, que não oscila. Que não é como a onda do mar, que o vento sopra, vai. O vento sopra, vem. Agora tem um pensamento novo, eu vou. Falaram isso, agora eu já não acredito mais. Falaram algo, me confundiu, agora eu não sei se eu já creio mais. Antes eu estava convicto, agora eu já não estou mais convicto. Antes eu tinha certeza, agora eu já não tenho tanta certeza mais. Antes eu estava firme, determinado, agora, não sei, estou desanimado. Sério isso, não é? Sim ou não? Muito sério isso. E isso é uma libertação que precisa acontecer, pessoal. Sabe por quê? Porque senão sabe o que acontece com a pessoa? A pessoa de espírito instável, ele não sabe se ele quer o trabalho, ele não sabe se ele quer o negócio. Eu já vi isso acontecer, às vezes a pessoa, tudo que ele queria é uma casa bonita. Ele conseguia estar casa bonita, ele já não sabe se ele quer ficar dentro da casa bonita mais. Tudo que ele queria é um carro, daqui a pouco ele não quer mais. Ele queria casar, daqui a pouco não quer mais o casamento. Ele queria, tudo que ele queria era aquela pessoa, para daqui a pouco ele nem sabe se ele quer mais ficar com a pessoa. E a vida está passando. A vida está passando.
A vida está passando, o tempo está passando. É a mesma coisa que acontece na fé. Não, agora eu vou viver por fé, agora eu não saio mais da direção de Deus, agora eu vou viver... Não sai mais do caminho, daqui a pouco... Já foi. É verdade ou não é? Muita gente... Muita gente assim, infelizmente. Por quê? Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. E isso, eu sou assim. Não, ninguém é assim. Quando a pessoa fala, eu sou assim, é como se ela se conformasse. Não, eu sou assim, não quero ser assim. Não serei assim. Não serei, não aceito ser assim. Não aceito ser dessa forma. Não aceito ser desse jeito, não aceito. Até porque eu costumo dizer que nós sempre crescemos muito. Uma pessoa inteligente, ele cresce muito só de observar. Só de observar. Observar os bons exemplos e os péssimos exemplos. Do que deve ser e o que não se deve ser. Como se deve agir e como não se deve agir. O que é um espírito estável e o que é um espírito instável. Como é que você confia numa pessoa, cada dia ela pensa de uma forma? Como é que você confia numa pessoa, inclusive Deus, nós estamos falando de Deus aqui, ó. Nós estamos falando de Deus. Como é que você pensa, como é que você pode confiar numa pessoa que um dia, tudo que ele quer é aquilo, no outro dia ele já não sabe se ele quer mais? Você vê? Às vezes, as próprias pessoas não se dão conta que ela mostra a Deus uma insegurança gigantesca. Uma instabilidade emocional gigantesca. Não é verdade? Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei a direção que eu quero, eu sei o que é o meu propósito de vida, o que Deus tem para mim, e não oscilo. Passa. Olha o que está escrito aqui, diga comigo: odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Salmo 119, 13. Pode passar. Diga comigo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida. Lembra o que nós falamos, para quem estava aqui a semana passada? Nós falamos acerca de Israel, Atos 7:39, né? Nós falamos que eles, no coração deles, eles já tinham voltado para o Egito. Eles nunca entraram na terra prometida. Por quê? Porque em seu coração, em seu íntimo, eles já tinham voltado. E quando uma pessoa no coração, ele já voltou no coração, ele não está no lugar certo no coração, ele já retrocedeu, só questão de tempo, né? E nunca se esqueça que, dependendo da situação, você sabe que um pecado, eu já ensinei sobre isso, que o pecado também, ele não é simplesmente, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não fiz. E a Bíblia diz que é possível você praticar o pecado no seu coração. Como assim, bispo? Você só não teve a oportunidade. Se você tivesse a oportunidade, você teria praticado. Entendeu? Então, quando é visto dessa forma, que se você tivesse tido a oportunidade, não teve a oportunidade, algo impediu que fosse, mas no seu coração, se dependesse de você, você já teria. Então, você já cometeu o erro. O pecado já foi caracterizado. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Se capta a imagem, vem para a mente, bloqueia. Porque o próximo passo é descer para o coração. E desceu para o coração, concebeu o pecado. Aqui, ó, volta ali. Pode voltar. Rejeitaram-no, aqui embaixo. Rejeitaram-no e em seu coração, diga comigo, voltaram para o Egito. Fisicamente não, mas no íntimo sim. E por isso nunca entraram. Passa, estou terminando. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta.
para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Diga comigo, um só pensamento, uma só conduta. É o que nós precisamos ter. Um só pensamento, uma só conduta, um só espírito, uma só fé. Por isso nós precisamos pedir isso a Deus. Para que temam durante toda a vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e de seus descendentes. Amém? Fique com tudo que nós lemos. Eu comecei falando sobre o efeito platô espiritual, que são pessoas que já entrou num processo de acomodação. E quando você entra num processo de acomodação, você não obtém mais resultado. É como seu corpo, é como seu metabolismo. Você pode comer certo, mas você não evolui. Você pode fazer atividade, mas você não evolui. Você estagna. Precisa de novos estímulos. Espiritualmente é a mesma coisa. Precisa de novos estímulos, novas atitudes. Precisa dar um choque na sua fé, um choque no seu metabolismo espiritual, senão não mexe com o mundo espiritual. Você não alcança o resultado que você gostaria. Nós precisamos, não de maneira alguma, sermos dominados pelas nossas emoções. Tem pessoas alterando o seu destino pelas suas emoções, alterando completamente o seu destino, o seu futuro, pelas suas emoções. Por isso, é aquilo que eu sempre digo. Cuidado quando você está triste, não tome decisões tristes demais e nem alegres demais. Cuidado com o cansaço, cuidado com a tristeza, cuidado com o desânimo. Aquela frase que eu sempre digo, não faça o que você tem vontade, faça o que é certo. Não espere ter vontade para fazer o certo, faça o certo sem ter vontade. Esse é o segredo. Faça o que é certo sem ter vontade. Eu sei, não vou esperar ter vontade para fazer. Eu vou fazer sem ter vontade, porque eu sei que é bom. É mais ou menos como muitas coisas que a gente faz na vida, né? Quando você começa a fazer, quando você entra num propósito, sei lá, seja de emagrecimento, de atividade física, você não espera ter vontade, porque tem dia que você não tem vontade nenhuma. É verdade ou não é? Você não tem vontade nenhuma, mas você, não, é bom para mim, eu vou, porque eu tenho um objetivo, eu quero alcançar esse objetivo, eu tenho essa meta, e eu não vou me entregar ao desânimo, ao cansaço, né, à indisciplina, eu não vou me entregar a esse sentimento sabotador, como não vou entregar as minhas emoções, como às vezes você é tomado pelas emoções e dá vontade de fazer um monte de chutar tudo para o alto, né? Dane-se e etc. Não vou dizer, não vou falar, não vou ser vencido pela minha carne, não serei vencido pelas minhas emoções. Aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Não seja uma pessoa de mente dividida, não seja uma pessoa inconstante, de espírito instável, seja uma pessoa de espírito estável. Porque não fique triste comigo que eu vou falar isso, tá? Não fique. Eu sou muito realista, não pense você que só tem gente arrebentando dentro da igreja não, que está cheio de gente arrebentado, tá? Porque cada um é cada um responde pela sua fé, cada um responde pelos seus plantios, né? Tem aqueles que ainda são vencidos pelas emoções, tem aquele que ainda está no meio do caminho, né? Não se esqueça do cego que ficou à beira do caminho ali. Ficar à beira do caminho é ver a vida passar, ver tudo passar, um monte de gente passar e você está à beira do caminho mendigando, vivendo uma vida miserável. Mas quando a pessoa realmente se levanta com outro espírito, que ela se levanta para mudar aquela situação, a vida dela muda. A vida dela muda. Então, eu penso que isso, para cada um de nós,
Isso é esclarecedor. Eu pensava ontem, ainda segunda-feira, eu pensava quando meditava sobre isso. É isso. Por isso, quantas coisas, eu sempre falo sobre isso, né? Por que que os 52 dias move? Por que que os 52 dias muda, tantas coisas mudam? Por quê? Porque nós saímos do efeito platô. Porque nós damos um choque espiritual, nós colocamos mais força, nós intensificamos, nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós vigiamos mais, nós determinamos, nós traçamos metas, né? Você entra com um propósito, com um alto nível de intensidade, de foco, determinação. É fácil? Não, não é fácil, mas não é fácil. Mas nós vamos, o que vale, o importante é o resultado, né? Eu vou falar por nós, 52 dias, nós estamos aqui todos os dias, eu estou aqui de domingo a domingo, estou aqui de domingo a domingo, de domingo a domingo. Quando não estou no altar na terça-feira, eu estou atendendo o dia inteiro. Quando não estou no altar na quinta-feira, nós estamos aqui participando, estamos orando, eu estou no altar ou eu estou atendendo, mas o resto é de domingo a domingo, é sexta, é sábado, é domingo, é intensidade. O ritmo é intenso, mas vale a pena, vale a pena. As pessoas querem o mesmo resultado que nós, mas não querem pagar o mesmo preço que nós pagamos. É verdade ou não é? Então, às vezes, todo mundo quer colher o mesmo resultado, que todo mundo quer andar em bênção, todo mundo quer ter um alto nível de comunhão com Deus, intimidade com Deus, mas ninguém quer pagar o preço. Tudo tem um preço, o preço todos pagam, a gente que escolhe que preço quer pagar. Ai, bispo, não gosto quando o senhor fala isso, mas é verdade. Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, fecha os seus olhos. Quando bater a fome, seja lá qual fome for, vença ela. Quando Esaú disse: do que está me adiantando essa bênção? Ele não sabia o que ele estava fazendo. Aliás, sabia. Só que foi vencido pelas emoções e só foi entender profundamente depois que perdeu. Nós podemos jogar fora coisas maravilhosas, alterar o nosso destino, alterar o nosso futuro, por emoções, por escolhas erradas. Não. Você sabe que você vai sentir fome continuamente, né? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Não estou falando de comida agora não. Não estou te falando de comida agora não. É algo que a tua carne vai pedir. É algo que as tuas emoções vão pedir. E você vai ter que aprender a vencê-las. A dizer não a ela. Tem hora que o diabo vai dizer assim: do que está te adiantando? Está me adiantando muito. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Tudo que o homem semear, isso também se fará. E eu sei o que eu tenho semeado. Será que não está na hora de muitos ativar o metabolismo espiritual? Dá um choque nele? Será que muitos espiritualmente já não entrou no efeito platô? Numa acomodação que não vai mais? Não avança, não cresce? Não mexe mais com o mundo espiritual? Eu penso que sim. Comece por mim. Eu ainda pensando sobre isso, ainda pensei, preciso dar um choque no mundo espiritual. Preciso dar um choque. Porque se a gente quer mais, a gente vai ter que fazer mais. Tudo que o homem planta, a Bíblia diz, quem planta pouco, poucas sementes, pouca colheita fará. Mas quem planta muitas sementes, muitas colheitas farão. É o que diz. Nós somos inteligentes para pensar. Muito inteligentes. E se a gente
faz sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo resultado. Inclusive a forma de lidar com os problemas, com as dificuldades, se é sempre as mesmas atitudes, as mesmas reações, serão também os mesmos resultados sempre. Mas, como diz, se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá livremente. Não seja vencido pela sua carne, que você vai ser testado das mais diversas formas. Nós lemos ali, nós vamos passar por muitas provações, muitos testes. E a perseverança é a prova da nossa fé. A perseverança é o que comprova a nossa fé. E a perseverança deve ter ação completa. Não é passiva, é com ação, e ação completa. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque a todos dá, livremente. Aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Fale com Deus. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus sabedoria para fazer as escolhas certas. Peça a Deus, você quer passar nas suas provas, nos seus testes. Peça a Deus, pense no que você tem que fazer para ativar o seu metabolismo espiritual. Você quer resultados novos. Você quer voltar a crescer. Você quer voltar a colher resultados maravilhosos. Então, precisa ativar, dar um choque na sua fé, ativar o seu metabolismo. Precisa colocar força, precisa intensificar, precisa. E você pode ter certeza que você vai mexer com o mundo espiritual. E as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Do jeito que está, não vai ficar. Da maneira que está, não vai ficar. Aproxime-se de Deus. E diga agora ao Espírito Santo, me ajude, porque eu não aceito mente dividida. Eu não aceito um espírito instável em mim, não aceito uma mente dividida, não aceito um espírito instável, não aceito ser vencido pelas minhas emoções, não aceito alterar o meu futuro, o meu destino, seja por cansaço, desânimo, por luta, por provação, tentação. Eu não aceito alterar o meu destino, eu não abro mão da minha bênção, eu não abro mão do meu direito, eu não abro mão da minha primogenitura, eu não troco absolutamente nada pela bênção do Senhor, porque eu sei que o que Deus tem para mim é algo glorioso, é algo estrondoso, é algo poderoso, sobrenatural. Fala, e eu me aproximo do Senhor pela fé, Senhor. Eu me aproximo do Senhor, eu me achego ao Senhor e diga a Deus, Senhor, se aproxima de mim, se achegue a mim, porque eu tenho me achegado ao Senhor pela fé. Eu tenho sede do Senhor, eu tenho fome do Senhor, eu quero mais da Tua presença, eu preciso do Teu Espírito na minha vida, eu preciso da Tua unção na minha vida, eu preciso de sabedoria. Eu não aceito mais ser vencido pela minha carne, eu não aceito ser vencido pelas minhas emoções, eu não aceito mais porque eu estou triste, eu desanimo, meu Deus, eu estou cansado, eu paro, as minhas emoções me sabotam, não aceito mais, eu não aceito mais um espírito oscilante, uma mente dividida, um espírito inconstante, eu não aceito mais, eu estou assumindo o controle. Chega, fala, esqueça que tem alguém do teu lado, esqueça, e coloque dentro de você que você vai começar a crescer, coloque dentro de você que você está saindo dessa acomodação espiritual. Eu estou saindo desse efeito, platô espiritual. Eu gosto da igreja, eu sinto bem, eu tenho meu
minha frequência de culto, mas eu sei que eu estou numa acomodação espiritual, e eu não quero estar mais. Eu quero dar um choque na minha fé, eu quero mexer com o mundo espiritual, eu quero ir para um outro nível, até porque eu sei que Deus tem coisas gloriosas para mim. Eu quero viver coisas novas, conquistar coisas novas, alcançar coisas novas, resultados novos, vitórias novas. Eu quero novas realizações, eu quero uma vida progressiva, uma vida abençoada. Venha ao meu encontro, ó Espírito Santo. Essa oração é tua. Fala. Fala. Coloca que esses 52 dias é um divisor de águas na tua vida. Esses 52 dias é para me tirar do nível que eu estou, porque eu vou para um outro nível. Eu vou viver coisas novas, eu vou viver coisas diferentes, coisas maiores, gloriosas. Eu vou. O Espírito Santo fala com você de uma forma linda. Ativa a tua fé. Ativa. Dá um choque. Para ir para um outro nível, voltar a crescer, voltar a viver coisas estrondosas, voltar a evoluir, prosperar, avançar, voltar aquela chama a arder e produzir resultados novos, resultados gloriosos, poderosos, sobrenaturais na tua vida. Diga a Deus: eu não tenho uma mente dividida, Senhor. Eu não tenho uma mente dividida. Eu sei o que eu quero, eu sei o que o Senhor tem para mim. Eu sei, meu Deus, o caminho que eu devo estar, e eu não abro mão. Eu não abro mão da tua bênção. Ó meu Deus, eu não abro mão. Eu sei que o que eu tenho plantado eu vou colher. Eu sei o que eu plantio, o que eu tenho feito na fé, o plantio em oração, o plantio em jejum. Ó meu Deus, eu sei que eu vou colher. Eu sei que é tempo de restauração na minha vida, é tempo de restituição, é tempo de viver coisas novas, é tempo de crescimento, é tempo de avanço, é tempo de progresso, é tempo, Senhor, é tempo de avançar, é tempo, meu Deus, de viver prosperidade e honra. Ó meu Deus, paz, alegria, é tempo, Senhor. Eu creio nisso. É tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de avanço, é tempo de voltar a crescer, é tempo de viver coisas novas, é tempo de prosperidade, é tempo de vitórias, é tempo de vitórias. Apresenta o teu propósito ao Senhor. Diga: Senhor, está aqui o meu propósito dos 52 dias. Eu estou na fé, Senhor, eu estou nessa convicção. Eu apresento, meu Deus, e eu oro e profetizo tudo restaurado na minha vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus a restauração. Ó meu Deus, coisas incríveis acontecendo. Eu profetizo, Senhor, juntamente com ela, a restauração. Restaura a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade. Restaura, meu Pai, o financeiro. Restaura, meu Deus. Restaura, Senhor, levando ela para um outro nível. Eu não sei o que está escrito nesse propósito dos 52 dias, meu Deus, mas o Senhor sabe. Eu não sei, meu Deus, pelo que ela tem clamado. Eu não sei pelo que ela tem orado, mas ela tem apresentado ao Senhor, meu Pai. Mova céus, mova terra, ó meu santo e poderoso Deus, traga à existência o que só o Senhor pode trazer na vida dela. Honra, promova, Senhor, exalte, meu Deus, prospere, Senhor, faça coisas incríveis, meu Deus, glorifica o teu nome através da vida dela, ó meu santo e poderoso Deus. Senhor, é tempo de restauração todos os anos, assim como, meu Pai, os testemunhos que nós já temos ouvido, Senhor, quantas bênçãos, quantas mudanças, ó meu Deus, quantas restaurações, curas, ó meu Deus, avanço, prosperidade. Eu determino, meu Deus, mova céus, mova terra, Senhor, e restaura a vida do teu povo. É tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de progresso. Isso. Mostra a Deus e diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor.